Mas quem ama hoje é tratado de bandido. No monte ele falou, felizes os japás, mas japaz na favela ninguém traz. Pedro puxou. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Romanos ainda ensina bem, vence o mal com bem, mas quem faz também. Falam em nome de Deus, mas rasgam o livro quando ele fala demais. Revisaram o evangelho pra caber no corpo, mas não... Amigos e amigas, povo e pova, obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua presença. Ontem eu prometi que eu ia falar sobre o caso da dengue, então eu já posso dizer alguma coisa, mas eu quero, antes de mais nada, responder a alguns idiotas, e a palavra idiota eu não vou retirar, que ficam por aí postando, tá vendo aí a morte na dengue. Para quem ficou omisso, mandando olhar o número de curados durante o período da Covid, não pode ficar indignado com o caso da vacina da dengue. Infelizmente, houve 2 óbitos, de acordo com as fontes de imprensa, e nós devemos lamentar, sim, mas se você é idiota e gostava de ficar fazendo... Olha quantas pessoas foram imunizadas. Olha dessa forma. Tá, desculpe. Se você não é, me desculpe. Então, nesse sentido, que nós queremos olhar, primeiro, a atitude certa do governo, aí do Ministério da Saúde, em suspender a vacina. Vamos suspender porque há dúvida. Mas está suspensa apenas as vacinas fabricadas no Butantan. Eles estão vendo o que aconteceu. Há uma acusação, há uma fala, né, de pessoas que morreram, 2 pessoas morreram devido ao uso da vacina da dengue. Fique bem claro, vacina da dengue. Não começa com terrorismo aí de antivac, não, porque não funciona. Então, a vacina da dengue, ela está suspensa devido a esse fato que ocorreu. Está se investigando se de fato, ainda não tem nada certo, a exemplo da IP, que também ainda está em processo investigatório, para saber se de fato, né, existe alguma coisa que ocorreu, que aconteceu, nesse caso aí da morte das pessoas. Então, o imunizante da dengue que está suspenso é o do Butantan. Mas, diante disso, o governo tomou a medida certa, e eu concordo com o governo, não sou governista, não sou funcionário do município, nem do estado, nem do governo federal, mas tomou a medida certa em falar, olha gente, vamos parar com a vacina desse laboratório para a gente poder ver o que aconteceu. Se houve um erro, se houve uma falha, e que o responsável, se houve a falha, responda por isso. E que se comprove de fato, né, se houve de fato a morte causada pela vacina. Na verdade, há uma vamos dizer assim, há uma investigação em curso. Então, você que fica aí falando, tá vendo aí a vacina? Senhores, durante o governo de um certo embusteiro, você ficou e falou, olhos curados, então olhos imunizados. Ainda falando da política nacional, não vou falar da local hoje, deixar minha prefeita descansar, dormir em paz hoje, também a Câmara dos Vereadores da minha cidade, aquele bando que hoje tem sessão, né? Porque as sessões da Câmara da minha cidade agora virou projeção na internet. Os caras vão lá fazer discurso aparecer na rede. Bom, a gente tem em votação um projeto de lei para reduzir, né, a idade penal. Eu vou dizer 2 coisas para vocês. Nos países onde existe a idade penal menor, não há criminalidade reduzida. A gente, quando fala em reduzir a idade penal, a gente pensa em punir. Cadê o projeto para prevenir? Não existe. Nós somos uma sociedade punitiva. Então, a redução da idade penal é uma coisa que nós estamos votando, e se vota como se fosse algo, vamos dizer assim, algo que vamos colocar o país no futuro, no primeiro mundo. Na verdade, estamos retornando no tempo. A gente tem que saber disso. A idade penal, a idade penal que estão votando lá, a redução da idade penal, não vai resolver. Vai apenas lotar mais o presídio. Vamos botar aqui, o pessoal vai ficar com medo. Não existe lei para gerar medo. A lei que eles estão votando é para gerar medo. Mesmo com a droga lá vamos dizer assim, nos países no Oriente Médio, nos Orientes, né? Vamos colocar aí, na Tailândia, por exemplo, que a droga, se você for pego traficando, você é executado, a pena de morte. Eles não param de traficar.
Então, paremos de achar que uma lei mais dura nesse sentido vai resolver o problema da violência no Rio de Janeiro ou no Brasil. Não vai. Vai apenas aumentar a população carcerária, que já é enorme. Mas vamos lá, vamos continuar defendendo mais punição. Afinal, né, a gente pensa sempre assim, não é meu filho, e se fosse o seu filho? E lembrando que toda a juventude é filha da sociedade. Mas deixa quieto, vamos nós, pro evangelho do dia de hoje. É mansidão encarnada, mas o servo ferido que sopra a brasa apagada hoje seria silenciado na calçada. Tem pastor vendendo bênção e blindagem, mas o reino é partilha, não vantagem. Eu tive fome e não me deste de comer. O evangelho é favela, é luta pra viver. No Pai Nosso fizeram... Caríssimos e caríssimas, hoje lemos o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 7 ao 13. É o evangelho que nós celebramos na 14ª semana do tempo comum, no sábado, e também na 14ª semana da quinta-feira, e no 10º sábado do tempo comum. A gente lê esse evangelho, mas hoje é dia de São Barnabé apóstolo. Interessante que Barnabé, de fato, não foi apóstolo instituído por Jesus. Os apóstolos não eram paquitas, não, mas de acordo com alguns estudos teológicos, né, históricos, diz que nós tínhamos a primeira geração de apóstolos e a segunda geração de apóstolo, incluindo, nessa geração, eu não lembro o nome agora, me desculpem pela falha, nós temos uma mulher citada como apóstola. Então, a gente entra nesse contexto onde Jesus envia os seus discípulos e apóstolos para a missão. Jesus, ele envia os seus discípulos já com uma falha de marketing. Por quê? Ele não manda a pessoa com reserva, sem ouro, sem prata, sem nenhum tipo de garantia de sucesso. Ele vai apenas dizer, olha, vai lá e anuncia. Então, a gente, quando fala em anunciar o evangelho de hoje, sobretudo, temos que lembrar que o evangelho ele não é para retorno financeiro. Alguns entram para o seminário, vão ser pastores, vão ser padres, pensando assim, nunca mais vou ter que trabalhar com CLT. Você vê aí Jesus deixando bem claro que a missão do evangelista é levar a paz. A missão de quem anuncia o reino é levar a cura, a libertação. Não a libertação emocional simplesmente, também se for preciso, claro, porque hoje, nesse século onde vivemos, os males da depressão, os males, como dizia o texto que eu estava lendo ontem pela manhã, os males invisíveis que nós temos e às vezes não manifestamos fisicamente. O evangelho de hoje é um alerta bem atual. O evangelho nos alerta que a boa nova, que a fé, ela não pode ser mercadoria, ela não deve ser negociada. Essa parte da Bíblia, certamente, alguns pastores e alguns bispos católicos devem pular ela. Faça essa parte aqui, pula, Jesus. Porque aqui é um grande tapa na cara daqueles que pregam uma teologia da prosperidade, daqueles que pregam uma teologia do conforto, daqueles que pregam uma teologia do sucesso imediato. Pois Jesus deixa bem claro para dar de graça o que recebeu de graça. E nós recebemos de graça a salvação. E nós devemos levar a salvação de graça. Mas aí vem as correntes, as campanhas, vem as propostas, e aí vem aquela frase famosa de um certo bispo, devemos fazer o dinheiro trabalhar por nós, devemos colocar o dinheiro em primeiro lugar, as administrações paroquiais, comunitárias, devem prezar pelo patrimônio. E Jesus manda dizer, olha, sem túnica, sem casula de 10 mil, de 20 mil, sem estola de R$1.500, sem túnica de R$5.000, vá como estão. Esse é o grande desafio, levar o evangelho puro, autêntico, e levar a libertação de fato, não algo, vamos dizer assim, emocional do momento. Bom, eu paro por aqui, peço o seu like, seu comentário. São Barnabé apóstolo, rogai por nós, que Deus nos ajude a caminhar nesse país com consciência e retidão. Eu sou Daniel Nonato. Dá tempo pra vida nascer da guerra, mas eles preferem cortar, acabar, sem saber
Deus, quem vai julgar? Romanos 2, chora com os que choram, mas o bispo se cala, o padre ignora. Fala bonito na missa e no altar, mas não desce o morro pra consolar. Enquanto o povo grita, ferido e sozinho, a igreja se esconde atrás do vinho. É a Bíblia censurada do bang bang, irmão.